Olá, pessoal, tudo bem? O Fipcast é um podcast que se propõe a desvendar, de maneira simples e descomplicada, assuntos ligados a desenvolvimento socioeconômico e ambiental. É um projeto que nasceu da iniciativa dos advogados Maiara Vieira, Leonardo Gandara e de mim, Luísa Milagres, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo aqui é trazer para o debate diversos temas que estão em voga na atualidade, levando conteúdo de qualidade para profissionais, agentes públicos, empresas que estejam envolvidos com o planejamento urbano, desenvolvimento ambiental, ESG, direitos humanos, enfim, todos os assuntos que estão ligados a essa pauta. Siga a FIP nas redes sociais e acompanhe o nosso episódio de hoje. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos em todo o território nacional, sempre em busca da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Já executamos mais de 100 projetos em todo o território nacional, com parceiros públicos e privados, colocando em voga sempre o papel social e a importância do ser humano numa cidade mais justa, de uma habitação de qualidade, com dignidade, buscando sempre colocar em conjunto com esses projetos direitos fundamentais, né, do ser humano. A Fundação tem um museu, Casa de João Israel Pinheiro em Caeté. Caso você esteja passando por lá, nos visite. Conta a história um pouco da vida de João e Israel Pinheiro, que foram dois estadistas importantes para o nosso país. E em Brasília, nós temos um centro educacional na Praça dos Três Poderes, que é o Espaço Israel Pinheiro, com projetos importantes que que disseminam educação socioambiental e educação cívica para estudantes e alunos das escolas municipais do Distrito Federal. Conheça a Fundação Israel Pinheiro em nossas redes sociais e nos siga, comente, compartilhe nossos projetos, compartilhe nossas iniciativas. Luísa, conta pra gente o tema de hoje, quem será a nossa entrevistada? Bom, para o episódio de hoje, o nosso tema é direito à moradia e habitação, problemas e soluções possíveis. E, para nos acompanhar nesse bate-papo, a gente tem a presença da doutora Mônica Cadaval BD. A Mônica é arquiteta e urbanista, possui mestrado em geografia pela FMG e ocupa atualmente o cargo de secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação na Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais. Além disso, a Mônica é uma arquiteta super atuante aí nas questões de planejamento e habitação na região metropolitana de Belo Horizonte. Mônica, muito obrigada por ter aceito nosso convite e vamos lá ao bate-papo. Eu que agradeço o convite. Bom, hoje o nosso tema é habitação, né? E, sobretudo, a habitação de interesse social. Então, acho que, primeiramente, a gente, antes de falar de soluções e de problemas, é interessante a gente falar um pouquinho do histórico, né? Do contexto social que nos trouxe até onde a gente está hoje, né? Então, acho que a primeira pergunta é, em linhas gerais, se você puder fazer para a gente aí um paralelo, né, dessa evolução da questão da habitação de interesse social no Brasil. Então, é, é um, é um problema, né, muito ligado ao processo de urbanização do Brasil, né? À medida em que as cidades brasileiras foram crescendo e se consolidando, já no final do século XIX, início do século XX, né? As cidades brasileiras já apresentavam problemas relacionados à moradia. O modelo de crescimento das cidades aqui no Brasil é um modelo que leva a uma situação de desigualdade imensa, né? Inclusive, um dos piores quadros, né, que a gente encontra aí pelo mundo afora. É uma maneira de crescer excluindo, né, a população de mais baixa renda, né? Na medida em que, para ela ter acesso à moradia no mercado convencional, né, ela tem que ter renda, né, suficiente para isso.
Então, esse fator já exclui muita gente, né? Que não consegue, assim, comprar uma casa, alugar uma casa, comprar um lote, alugar um apartamento, né? Via mercado convencional. Então, entram em ação todos aqueles mecanismos, né? Aquelas estratégias muito conhecidas nossas, né? Que essa população adota para resolver seu problema de moradia, né? Desde a coabitação, né, forçada, aquelas famílias que, por falta de opção, moram na mesma moradia com outras. O pagamento, o valor excessivo de aluguel, né, aquelas famílias que moram em imóveis alugados. E esse valor de aluguel consome grande parte de sua renda, às vezes até em detrimento de outras despesas importantes, né? As famílias que buscam sua moradia num valor mais baixo, em lugares menos valorizados, justamente aqueles ou muito periféricos, né? Ou bairros bairros e vilas com condições precárias, né, de infraestrutura, irregulares, né? Muitas vezes, envolvendo lugares, né, em situação de risco, né, em que as famílias se submetem a situações de risco de vida por desmoronamento, inundação, enfim. Essas famílias buscam, na busca de um custo mais baixo de moradia, se alojam em locais inadequados, né? Ou, no mínimo, muito periféricos, o que significa uma condição de muito sofrimento, né? Para se deslocar para trabalho, para estudo, né? Enfim. Então, o problema de moradia no Brasil, historicamente, ele representa uma sequela da maneira com que as cidades brasileiras se desenvolvem, essa forma excludente, né? Com que as cidades se desenvolvem. Historicamente também, por outro lado, a política habitacional, né, nunca foi eficaz a ponto de garantir universalmente, né, uma moradia digna para todo brasileiro, né? Então, temos políticas habitacionais muitas vezes atreladas a outros objetivos, como dinamização econômica, né? Em que o atendimento da demanda da população de mais baixa renda, às vezes é tratado, né, de forma secundária, né? E acaba que os resultados objetivos dessas políticas, né, não atendem efetivamente, né, à demanda que existe. Isso é histórico, né? E tivemos há pouco tempo na gestão Lula e Dilma um investimento como nunca se viu antes no Brasil em política habitacional, tanto na construção de moradias quanto na melhoria, na regularização de áreas de interesse social ocupadas, né? Vilas, favelas, loteamentos populares. Então, houve um investimento muito significativo, mas sem o devido contraponto de uma política de desenvolvimento urbano que cessasse, né, essa dinâmica perversa que eu citei antes, né? Então, por mais que se invista, né,
é necessário também que haja um contraponto na política urbana mais geral, né? No processo de planejamento das cidades, na legislação que regula as cidades, né? E nas políticas locais também, de planejamento urbano, de habitação. É necessário esse investimento para que a cidade, né, comece a funcionar de uma outra maneira também, né? Que interrompa esse ciclo aí, que alimenta continuamente o problema da moradia, E né? que seja sustentável também, né? Que se Sim. sustente por si só, né? Então, a gente está com esse desafio aí, né? Ainda no campo das políticas públicas. Políticas de desenvolvimento urbano e de habitação que sejam eficazes nessa perspectiva de atender realmente, né? De promover realmente a superação das desigualdades da cidade, né? O atendimento das demandas das populações excluídas aí pela dinâmica da cidade. A gente tá para vencer esse desafio ainda. Para mim, ele continua colocado. Mônica, pegando um gancho no que você falou, então eu vou fazer duas perguntas, né? Que aqui tem uma, mas eu vou fazer duas. Essa questão das políticas habitacionais, você acha que quais seriam, né, os métodos a serem utilizados que favorecessem que essas políticas pudessem atender aqueles que de fato são interessados, talvez numa criação de uma política mais participativa? E aí, depois dessa resposta, eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa habitação de interesse social. O que caracteriza essa habitação e o que compõe esse Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social no Brasil? Qual que é a primeira pergunta, Maia? Das políticas habitacionais, se o modelo que elas são criadas excluem, né, as pessoas que de fato são interessadas, se um modelo mais participativo, porque assim, as políticas, infelizmente, elas são criadas por quem não vivem o problema, né, essa é a bem da verdade do nosso país. Então, as políticas, elas precisam ser mais participativas para atender, de fato, aquele que está sendo destinatário. Então, assim, o que você acha que atrapalha que essas políticas sejam mais efetivas? A política habitacional. Habitacional, isso. Né? Em primeiro lugar, aquilo que eu falei, né? Ela tem que ser uma política focar em que o objetivo de atender, de universalizar o acesso à moradia digna, em que esse objetivo seja central, né? Porque muitas vezes as políticas públicas de habitação são traçadas visando mais fortalecer o dinamismo econômico do que exatamente atender efetivamente essa demanda. Então, políticas com foco nisso. Segundo, tem que ser políticas, essa política habitacional tem que ser articulada com a política de desenvolvimento urbano. Porque, como eu falei, não adianta você ter uma política habitacional, né, forte, se a dinâmica, se você não enfrenta essa dinâmica de desenvolvimento da cidade que exclui, que é excludente e que é promotora do problema da moradia, né? Senão vira você fica enxugando gelo ali a vida toda. Sim. Não tem como. O principal insumo da política habitacional é a terra urbanizada, né? É um insumo muito caro e o acesso a ele, né? Promover o acesso a esse insumo não é uma coisa simples. Então, se você não trabalha no âmbito da política de desenvolvimento, né? Uma política que favoreça estratégias, mecanismos que favoreçam, né, o acesso à terra urbanizada e à moradia digna por parte dessa população de mais baixa renda, né,
não adianta você ter um investimento forte na política habitacional. Tem que ser casado com Uhum. com esse outro tipo de trabalho aí. Claro que a formulação de uma política habitacional com participação dos segmentos que representam, né, a população que precisa de uma política habitacional, é claro que isso é essencial. E hoje a Uhum. gente tem agentes, né, sociais muito preparados para isso. Nós temos movimentos de luta pela moradia com uma trajetória muito sólida, né? Com uma bagagem muito importante de propostas, de formulações, de reflexões, né? Uhum. Nós temos vários movimentos, várias entidades, né? Que podem contribuir e com certeza vão contribuir nessa retomada da política habitacional que a gente está esperando nesse Sim. novo governo, né? Eh, isso no âmbito federal, mas também ao nível estadual, ao nível dos municípios, né? Muito importante manter mecanismos de participação, né? Conselhos, comissões, fóruns, né? Até chegar no nível de projetos, né? Cada projeto que você faz, seja de regularização, de construção de um conjunto, que, que haja ali a promoção dos beneficiários específicos daquele projeto, até a participação na formulação e na implementação da política mais geral no âmbito de um conselho de habitação, uma conferência, né, etc. É muito importante que a política habitacional seja diversificada, apresente soluções diversificadas, né? Nós temos, historicamente no Brasil, uma política habitacional muito focada na construção de novas moradias. Uhum. Isso é histórico, né? E como eu falei, construir moradias, novas moradias é muito importante, mas não deve ser a única solução, né? Devemos ter alternativas também que considerem o grande estoque de moradias vazias que já existe em cada cidade brasileira, né? Isso é uma coisa que a gente fala há décadas, né? E quem sabe um dia cola. E, e esse estoque é muito significativo. Mesmo descontando dele aquela vacância imobiliária que é natural do mercado imobiliário, mesmo descontando isso, você tem um estoque de moradias vazias muito significativo, né? Você tem estoque de lotes urbanizados vazios também muito significativo, né? Você tem estoque de edificações que eram de uso não residencial vazias também, muito significativo. Prédios, às vezes, Uhum. inteiros, né? Hotéis, galpões, né? Uhum. Então, você tem uma estrutura já existente que pode e deve ser considerada quando você está construindo uma política habitacional. Alternativas que utilizem esse estoque, que facilitem o acesso a esse estoque de moradias vazias, que facilitem o aproveitamento desses prédios não residenciais vazios, né? Num processo de adequação para uso residencial, enfim, políticas nesse sentido, né? Uhum. Então, é muito importante diversificar políticas também. Então, aí entra a política de locação de Uhum. imóveis, né? Dentro de um critério mais social que permita o acesso de famílias numa condição adequada, né? Políticas de aquisição de imóveis, né? Um Uhum. apoio à autoconstrução. Uhum. Nós temos aí, isso é uma pesquisa já antiga que o CAL promoveu, mas na época, acho que foi 2015, se não me engano, a conclusão era de que
Mais de 80% que se constrói é uma construção sem assessoria técnica, né? Então, à margem da lei, à margem da técnica, né? E em grande parte disso, por meio de autoconstrução, né? Então, a autoconstrução é uma atividade assim, que faz parte do cotidiano da população brasileira. É aquela verdade. história da família que começa a sua casa com um cômodo e, à medida que a renda vai permitindo, abre uma conta no depósito, vai comprando material, constrói mais um cômodo, constrói outro cômodo. E assim vai se formando a moradia, né? Aí o filho se casa e constrói uma casa em cima da laje, né? Então, a autoconstrução faz parte do cotidiano da população brasileira. Então, é um movimento que, se apoiado, pode gerar, né, moradias de qualidade, de baixo custo, né? E é um grande potencial aí que a gente tem também de exploração de programas, né, no âmbito da política habitacional, né? Enfim, essa diversificação também no que se refere à melhoria das condições das áreas de interesse social, das favelas, né? Nós temos já uma tradição no Brasil, né, aqui em Minas especialmente, de regularização fundiária e urbanização nessas áreas, né? Mas sempre dentro daquele modelo convencional, né, em que o poder público contrata uma empresa, né, Faz uma para licitação, executar isso. né? Isso a gente pode pensar em alternativas diferentes também, colocando a própria comunidade como agente promotor, né? Sim. Num esquema de autogestão, por exemplo, em que a comunidade recebe um financiamento público para contratar uma empresa, uma instituição, para fornecer assessoria técnica, e ela promove, né, em regime autogestionário, aquela. Enfim, nós temos uma infinita possibilidade de ações aí. Então, como os problemas de moradia são diversificados, nós temos a população em situação de rua, por exemplo, que tem demandas muito específicas, cujo problema de moradia tem que ser considerado, tem que ser atendido, mas dentro de alternativas específicas e adequadas para essa população, né? Então, a diversidade de problemas de moradia demanda uma diversidade de soluções de moradia. E aí, nesse sentido, a participação da população beneficiária dessa política favorece muito, né, essa criação de alternativas. É fundamental, né? É o que a gente vem discutindo aqui em diversos episódios, né? Esse empoderamento das comunidades, né? Esse Sim. protagonismo da sociedade dentro das políticas públicas é uma questão essencial, né? Para que elas sejam efetivas, né? Para que a política pública tenha a cara Uhum. dos problemas, né? Que essa população enfrenta. E ataque realmente, né? Os problemas vividos por essas comunidades, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre todas essas questões que você botou aí de meios, né, alternativos, fora a questão da construção do financiamento habitacional, como regularização fundiária, que a gente já tratou aqui diversas vezes, locação social, assessoria técnica. Mas, voltando aqui na questão geral, o que você entende que são os maiores desafios hoje no que a gente tem relacionados à questão da moradia e da habitação no Brasil? Eu hoje estou como gestora pública, né? Voltei a ser gestora pública depois de muitos anos atuando no campo da consultoria, na área do urbano e habitacional, mas como consultora. Então, voltei à gestão pública agora. Então, estou sentindo na pele, né? O que é o município enfrentar sozinho, sem apoio, né, de recursos federais,
o problema da moradia. Como eu disse antes, a política habitacional, ela é uma política cara, porque ela defende basicamente um insumo que é muito caro, que é a terra urbanizada, né? Tudo que é ação no âmbito da política habitacional que você vai fazer envolve recursos Uhum. altos, né? E dificilmente, então, um município sozinho consegue enfrentar o problema de moradia local com seus próprios recursos, né? Então, a gente está vivendo esse período de recuo do investimento federal na política habitacional desde o final do governo da Dilma Rousseff, né? Em que gradativamente houve esse recuo em relação a várias políticas públicas e também em relação à política habitacional. Então, o maior desafio que eu considero hoje é esse, né? Uhum. É praticamente o não investimento de recursos federais na política habitacional. Isso restringe muito a ação do município, Uhum. extremamente, né? Uhum. Então, vamos ver, acho que estamos aí com uma boa expectativa na retomada, né, desses investimentos federais no âmbito da política habitacional, para que haja uma retomada também no âmbito local dessas políticas habitacionais aí. Uhum. Mônica, na sua visão, qual que é a importância do planejamento para atacar esses problemas de habitação? E nisso eu já trago uma outra pergunta junto também. O que que você entende que foram os principais avanços que a gente teve nos últimos anos, nas últimas décadas, com relação a isso? O planejamento ele tem sido eficiente, na sua opinião? Eu já até pontuei, né, no Hum. início aí da entrevista, até a Raquel Ronick anda falando uma coisa muito interessante, ela anda falando que muita gente fala assim: "Ah, o problema da moradia existe porque não tem planejamento", né. Ela anda falando o contrário, ela anda falando que o problema, né, da moradia existe por causa do planejamento Uhum. que é praticado, Excludente, né, né? historicamente aí, né. Eh, claro, né, existe todo um avanço, né, eh, principalmente pós-Constituição de 1988, tanto no nível federal quanto no nível local, houve grandes avanços no âmbito da política, de desenvolvimento urbano, que eu estou entendendo que você está me Uhum. perguntando sobre planejamento urbano, né. Isso. Houve grandes avanços sim, eh a gente saiu daquele planejamento, né, mais centralizado da época da ditadura, eh que incorporava pouco a participação, né, das populações. A gente saiu para uma proposta de um planejamento que interagisse mais, né, com a população. Então, aí tivemos várias, gerações de planos diretores participativos, né. Houve toda uma difusão de conselhos de política urbana, de habitação, de saneamento, de transporte, né, pelo Brasil afora. Eh, então houve, vamos dizer, um avanço na mudança de foco, né, começou a aparecer a questão, a demanda, né, de tornar o planejamento da cidade mais participativo, né, numa perspectiva mais inclusiva, na perspectiva da justiça social. Então, tudo isso representou um grande avanço.
E tudo isso teve rebatimento em leis, em planos, por aí afora, né? Mas o que eu particularmente observo, né, que com todo esse avanço que houve, nós tivemos inclusive um ciclo importante de conferências da cidade, Uhum. né, que foi interrompido, mas até então deixou uma bagagem muito importante de reflexões sobre a cidade, né? E gerou foi espaço de participação de movimentos importantes, né, que refletem sobre a cidade, que lutam pela melhoria das condições de vida na cidade. Então, muito importante, grandes avanços, mas o que a gente observa na prática, né, é que o planejamento urbano, de uma maneira geral, ainda considera pouco o problema da moradia, né? Enquanto você vai pensar no desenvolvimento de uma cidade, o problema da moradia ele é central, ele é estrutural, né? Se você não coloca esse problema como uma questão, essa questão como uma questão primordial, estruturante daquele planejamento, né? O que costuma acontecer? O movimento das pessoas, né, em busca da moradia, do baixo custo da moradia, costuma gerar, contrariar o que foi planejado, né? Então, você planeja uma cidade toda bacana e não contempla com eficácia, com efetividade, um atendimento, a inclusão, a promoção do acesso à moradia, né? Não cria mecanismos, isso assim com prioridade mesmo, como uma prioridade do planejamento. Você vai ter esse planejamento em pouco tempo, né, superado pelas ocupações, Uhum. né, organizadas ou não, Uhum. né, das pessoas em busca de uma solução de moradia, né. Então, eu acho que na prática, a questão da moradia ainda não está sendo tratada como foco, né, principal, como um foco estruturante aí do planejamento das cidades brasileiras, não. E a briga com os agentes, vamos dizer, os agentes sociais que extraem, né, que querem fazer da cidade um negócio, a briga com esses setores, ela é dura também. Então, nessa luta, nessa briga, eu digo briga porque quando você faz o planejamento urbano, quando você faz uma conferência, quando você discute um plano diretor, né, aquilo ali é um espaço de disputa, né? Então, essa disputa, muito comumente, né, ela esses agentes que fazem da cidade um negócio, muito comumente saem ganhando nessa disputa. Se não saem ganhando na hora de fazer a lei, saem ganhando na hora de aplicar a lei, né? Então, às vezes, um plano diretor muito avançado, que prevê instrumentos muito inovadores, não digo, mas instrumentos importantes, cuja aplicação poderia ajudar a reverter um pouco essa lógica, né, que a gente está chamando a atenção, né, essa lógica de desenvolvimento da cidade, que é uma lógica excludente. Então, alguns instrumentos que são previstos em planos diretores que poderiam ajudar no enfrentamento, né, na reversão, na superação das desigualdades, dessa lógica excludente, não são aplicados, porque contrariam interesses
de setores econômicos, e aí, essa briga é perdida na hora de aplicar o planejamento, de pôr o planejamento em execução. Então, um caminho longo ainda. É verdade. Bom, e aí, Mônica, a gente falando um pouco de soluções e saindo dessa questão de financiamento imobiliário, que é um foco da política habitacional, né? A gente queria falar um pouco sobre esses instrumentos que são bastante utilizados, e um deles é a REURB. E a REURB já é um instrumento utilizado há muitos anos, mas agora em 2017, com a 13465, ela teve um holofote maior, até por diminuir a burocratização que envolve o procedimento da regularização fundiária urbana, né? E aí, na sua opinião, essa nova legislação é um avanço para a política de regularização fundiária urbana e pode ser um instrumento bem utilizado para a gente diminuir esse problema habitacional no Brasil? Olha, essa nova lei aí, que foi proposta, né, pelo governo Temer, ela, na verdade, ela trouxe, sim, alguns procedimentos, né, algumas que desburocratizam, né, o processo de REURB, né? Mas, por outro lado, ela trouxe também um esvaziamento conceitual da proposta da regularização fundiária plena, sabe? Que vinha sendo construída há décadas e que teve na Lei Federal 11.977, que antecedeu a 13.465, e que teve na Lei 11.977 um instrumento, né? Foi consagrado na Lei 11.977, essa ideia da regularização fundiária plena, né? Que é um conceito segundo o qual a regularização fundiária não deve ser feita só no papel, né? Ela deve representar, ela deve trazer a regularização do bairro, né? Junto com a melhoria desse bairro, junto com condições adequadas de moradia nesse bairro, né? Pensando que na regularização como um trabalho de atendimento do problema da moradia, né? Se um bairro, uma vila, é regularizado de forma articulada com a melhoria urbanística, ambiental dele, né? O resultado final disso aí é uma resolução plena do problema de moradia. Então, esse conceito, ele foi defendido ao longo de décadas, construído e defendido ao longo de décadas, né? Por movimentos sociais, por movimentos acadêmicos, né? E vinha sendo acolhido no âmbito das políticas locais, das políticas estaduais e até federais. E aí a Lei 11.977 consagrou esse conceito e trouxe e fortaleceu muito esse conceito, né? Quando veio a 13.465, né, que foi aprovada em 2017, essa lei trouxe uma abordagem mais pragmática da regularização, né? Ou seja, trouxe procedimentos, principalmente cartoriais, que facilitaram, desburocratizaram, mas, ao mesmo tempo, esvaziou esse conceito da regularização fundiária plena. De modo que, hoje, no Brasil, você implementar um programa responsável de regularização fundiária, dentro dessa linha, desse conceito de regularização fundiária plena, depende muito da política local, depende muito da regularização, da regulamentação que esse município der, né, ao programa de regularização fundiária. Por outro lado, aquele município que não fizer isso, né, que não tiver uma regulamentação local garantindo o conceito de regularização fundiária plena,
cai numa maneira de fazer a regularização fundiária muito focada na regularização jurídica, né? Na obtenção do título de domínio daquele lote, desconsiderando e secundarizando uma abordagem mais integrada e mais plena da questão. Nos 4 eixos da regularização, né? Porque a regularização ela é jurídica, urbanística, social e ambiental, né? Isso, né? Então, a lei favorece uma execução muito pragmática, né? Indo lá quase que direto para a etapa de titulação, sem passar por toda aquela qualificação urbanística ambiental que é desejada, que é... Né? E então a gente está vendo com tristeza muitos programas aí de regularização fundiária em alguns municípios serem implementados de uma maneira irresponsável mesmo. Então, nesse sentido, a gente tem que valorizar os municípios que conseguiram, né, manter e bancar uma política mais responsável, apesar da lei federal Sim, com certeza. ter tido esse tipo de conteúdo esvaziado, esse tipo de conceito esvaziado. Deixa eu colocar uma polêmica, então, Mônica. Lógico que a gente também entende que o ideal é a gente fazer a regularização fundiária plena, levando em consideração todas né, as abordagens que a regularização fundiária traz em si. Mas, sabendo também que o ótimo é inimigo do bom e que nem sempre a gente consegue fazer o ideal e a gente tem que, às vezes, fazer o possível, e a gente falando aqui de solução possível, a questão da regularização, você entende que é preferível fazer a regularização focada na questão jurídica, sem a gente ter a regularização fundiária plena, do que às vezes a gente não ter regularização nenhuma? Às vezes a gente fica pensando nisso, né? Porque é difícil você implementar um programa de regularização fundiária, um projeto de regularização fundiária, que realmente seja pleno. Hoje em dia, na prática, a gente vê muito isso, né? A gente tem um monte de dificuldades, tanto de financiamento, tanto questões políticas, né? E me vem essa questão à cabeça, assim, sabe? Não é, talvez, preferível o possível do que o ideal? Então, você sabe que essa é um falso conflito, né? Eu já me colocaram muito essa questão antes, sabe? Na verdade, não tem esse conflito, né? Você tem metodologias que permitem você conciliar, né? O processo de regularização fundiária, né? Com a capacidade da administração pública de prover a devida melhoria daquele bairro, daquela vila, né? Em primeiro lugar, tem muita área irregular, né, de interesse social, já dotada de infraestrutura básica. Sim. Em que a configuração espacial ali, né, as vias já têm um nível de consolidação bom, né, ali. Então, você tem um número imenso de áreas, né, sejam loteamentos, sejam vilas, que têm a condição de receber já esse processo de regularização fundiária plena, né? Às vezes você tem isso na totalidade da área, às vezes você tem isso em parte da área, né? Um loteamento, por exemplo, em que boa parte dele, metade, está plenamente oferece condições mínimas, básicas, né? De urbanização, então, portanto, já seria passível, né, de receber um trabalho de regularização
fundiária nessa perspectiva. Então, na verdade, você tem um campo imenso aí de áreas que na sua totalidade ou em parte delas, elas já apresentam essas condições, né? Então, você tem, quando você faz o plano, o projeto, né, o estudo, o plano integrado, que estuda o bairro, você pode ali identificar essas porções que já oferecem condições de chegar até a titulação dentro desse conceito de regularização fundiária plena. E nas porções onde ainda é necessário executar alguma obra, você deixa aquilo ali identificado, que obra é essa, que concepção de obra que a gente propõe, e o poder público, à medida que ele for tendo condições de implementar aquilo, né? Então, uma determinada porção que ficou para uma segunda etapa, posteriormente o município consegue ali dotar aquela porção das obras necessárias para ela alcançar aquela condição mínima, né, de infraestrutura. Então, ali, assim que isso acontecer, aí é feita a segunda etapa, né, da regularização fundiária e assim por diante, né? Então, com isso, com esse tipo de estratégia, você consegue avançar muito na regularização fundiária, né? Uhum. A REURB em partes, né? Como tem algumas pessoas que falam REURB Lego, né? Tem uns nomes agora, né, para isso. Estão É. chamando assim? Uai, bacana. É. Então, isso faz com que o poder público consiga um fôlego grande de avanço na sua política de regularização, enquanto ele vai paralelamente, no mínimo, o estudo que você faz no âmbito da regularização, né, é ali um diagnóstico que ajuda o município a saber que obra que é necessária ali naquela porção que ainda necessita de alguma complementação na sua urbanização. No mínimo isso, né? Então, Mônica, em relação ao déficit habitacional, a REURB ela contribui para reduzir esse déficit que a gente vivencia, né? claro, como eu disse, né? Quando a gente fala sobre o conceito de moradia digna, a gente pensa numa casa adequada, que está num lote adequado, regularizado, né? Que está num bairro Uhum. urbanizado e regularizado, né? Então, quando você chega a fazer regularização fundiária de um bairro ou de uma parte de um bairro, significa que você alcançou ali as condições de uma moradia digna. Então, com isso, você está, sim, contribuindo para atender o déficit habitacional, com certeza. Bom, Mônica, mudando agora de instrumento, né? Fala um pouquinho da alocação social. Ah, tá. Vem sendo defendido por movimentos sociais importantes na área da habitação. Então, a gente queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a alocação social e no que ela se difere do aluguel social, porque são duas coisas diferentes, né? Bom, não sei o que você está chamando de aluguel social. É Uhum. aquele programa tipo Bolsa Moradia, Isso. né? Uhum. Então, esse programa tipo Bolsa Moradia, ele promove um benefício financeiro para ajudar a família a pagar o aluguel por um período Uhum. temporariamente, né? Uhum. Até que se consiga uma solução definitiva aí. Então, é um benefício temporário, né? Uhum. Quando se pensa na alocação social como uma alternativa de política habitacional, se pensa na alocação social como uma alternativa contínua, permanente, definitiva, né? De moradia digna, né? Seria um sistema, porque há várias modalidades de locação social, né?
Você pode ter alocação social de prédios públicos que foram feitos para isso, né? E aí o poder público mantém uma tabela, né, de aluguel ali controlada, que seja adequada aos beneficiários. Então, você tem esse tipo. Você tem também programas públicos de locação social com imóveis privados, em que o poder público funciona como uma espécie de imobiliária social. Então, proprietários de imóveis que queiram alugar seus imóveis, eles podem aderir a uma determinada tabela de preços que o poder público define, e essa tabela de preços, ela exclui aquele componente especulativo que a gente vê no mercado imobiliário convencional. Então, é uma tabela de preços um pouco abaixo do mercado. Então, ajuda também a regular o preço do mercado, né? Então, o proprietário privado, né? Ele adere a essa tabela, né? E, e a prefeitura, o poder público, disponibiliza aquele banco de imóveis, né? Para quem quer alugar, e paralelamente também promove um subsídio cruzado, né? Tipo assim, aquela família tem uma determinada renda e precisa de alugar um imóvel com determinadas características. Então, de acordo com o preço daquele imóvel na tabela e de acordo com o que aquela família pode pagar, se existir uma diferença aí a prefeitura entra com esse subsídio, né? É diferente do subsídio do benefício do Bolsa Moradia, que é fixo, né? Nesse sistema, não, é um subsídio cruzado, né? Cruza as condições de pagamento da família ao valor do aluguel. Então, você tem várias modalidades, né? Eu falei 2 aí, mas existem outras também. Então, com isso, se você implementa uma política pública de locação social, você possibilita que uma família possa viver num imóvel alugado por meio dessa política pública o resto da vida, se ela quiser, pagando um valor adequado para sua renda, né? Morando num imóvel em condições adequadas também, né? E é um tipo de política que favorece uma melhor inserção da moradia social também, porque viabiliza o acesso a moradias, né? Em áreas mais centrais também, né? Então, é tipo isso. É um programa que a gente espera que ganhe corpo cada vez mais na política federal, nas políticas locais. Bom, para finalizar, a gente gostaria de falar também do instrumento de assistência técnica para habitação social, né? Conhecida como ATIS ou ATIS. Vem Que a Mônica sendo. falou um pouquinho já também, Já né, falou um gente, né? pouquinho, né? Vem sendo abraçada pelos conselhos de arquitetura estaduais e o nacional. E então a gente gostaria de entender um pouco mais no que consiste esse instrumento e como ele pode ser utilizado pela sociedade civil no combate dos problemas habitacionais e na redução do déficit. Pois é, nós temos uma lei federal aí, né, que instituiu, a princípio, uma política nacional, né, de assessoria técnica, mas essa lei não teve repercussão efetiva na política federal, nem nas políticas locais, né? É outra alternativa aí a ser explorada, né? A ideia é favorecer, né, o acesso à assessoria técnica para você construir ou melhorar sua moradia, né? Se você pensar num conceito mais amplo, a ATIS pode até extrapolar
aquele modelo mais convencional de assessoria técnica para construir individualmente uma casa ou reformar individualmente uma casa, que é, vamos dizer, a modalidade mais conhecida, né? Você pode ter programa de ATIS também para garantir assessoria técnica para um grupo de famílias construir um prédio, né? Ou um conjunto habitacional, ou para um grupo de famílias moradoras, para uma comunidade de uma vila, por exemplo, né? Conseguir assessoria técnica para ela própria, com o apoio da assessoria técnica, elaborar o seu projeto de regularização fundiária, o plano de melhoria do seu bairro, da sua vila, né? Então, a assessoria técnica, ela pode ser aplicada a vários tipos de situação, né? Um grupo que quer fazer uma melhoria de uma praça no meio da sua vila ou do seu bairro, né? Aí se organiza, obtém financiamento público, com isso contrata uma assessoria técnica para fazer um projeto bacana ali, para melhorar aquele espaço público. Então, tem 1001 possibilidades, né? Mas a modalidade, digamos, mais conhecida é essa do acesso ao trabalho de um arquiteto, de um engenheiro, para apoiar na elaboração de um projeto de reforma ou construção de sua moradia e no acompanhamento da construção daquilo, né? Isso daí, gente, à medida em que isso se tornar efetivamente uma política pública de grande escala, porque o que temos até hoje são projetos isolados de pequena escala, né? Projetos públicos isolados de pequena escala, né? E muitas experiências também isoladas, promovidas por ONGs, né? Muito interessantes. Região metropolitana aqui, nossa, tem uma quantidade. Nós temos aí a arquitetura na periferia, né? Nós temos as Arquitetas Sem Fronteiras, né? Vários movimentos, várias ONGs, né? Vários coletivos dedicando-se até de forma voluntária a prestar esse tipo de serviço. Então, tem muita experiência rica aí. E esse financiamento do CAL mostrou muito isso, né? Sim. Porque é um financiamento restrito, né? Que é uma iniciativa muito importante do CAL, mas são financiamentos de valor pequeno. Então, tem financiado várias pequenas experiências, mas muito ricas, que compõem um repertório muito rico, que pode ser aproveitado pelas prefeituras, né, para incorporar nas suas políticas públicas. Mas o dia que a gente tiver uma política pública de assessoria técnica de grande escala no Brasil, isso daí vai ser uma revolução. Vai ser uma revolução no campo da política habitacional. Então, a gente espera também, eu espero estar viva para assistir uma política pública de assessoria técnica em grande escala no Brasil, apoiando a construção e a melhoria da moradia para o brasileiro, né? Bom, Mônica, então, para a gente finalizar, eu já te agradeço em nome meu, da Luísa, da Fundação Israel Pinheiro. Mônica Cadaval é um nome que a gente tem como muita admiração dentro da Fundação, não só para os trabalhos que fizemos em parceria, mas pela referência nesse mercado de desenvolvimento e planejamento urbano, né? Então, eu te agradeço imensamente, foi um bate-papo muito rico. E nesse final, a gente sempre pede o nosso convidado para dar uma dica cultural. Então, fique à vontade para dar a dica cultural que você queira compartilhar com os nossos ouvintes. E nós, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, viu, Maiara e Maria Luísa, né? Esse convite da Fundação, né? E estou sempre à disposição para participar aí das atividades que a Fundação promove, né? Contribuindo bastante aí
né, nesse campo da política urbana e habitacional. Bom, uma dica cultural, né, que eu poderia dar é de um evento relacionado com a questão habitacional que aconteceu ontem, mas foi um evento virtual, então acredito que seja acessível, né, para quem quiser assistir. É um evento promovido pela FNA, Fundação Nacional de Arquitetos, né? Que é um evento, deixa eu até consultar aqui o nome dele, muito interessante e que tem muito a ver com tudo isso que a gente discutiu. Projetar, construir, morar, né? Então, é um evento que aconteceu ontem, promovido pela Fundação Nacional de Arquitetos, a FNA. Então, fica a dica aí, tá? Bom, Mônica, muito obrigada mais uma vez e ficamos por aqui.